Olá, eu sou o André Brunoni, coordenador do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação aqui do hospital, e eu vou conversar um pouco sobre a depressão bipolar. Muitas pessoas confundem a depressão bipolar com a depressão normal, a unipolar, muitas vezes porque os sintomas são os mesmos. Humor deprimido, falta de vontade de fazer as coisas, pensamentos pessimistas e um sentimento de desesperança em relação ao futuro. A diferença é que a depressão bipolar também apresenta fases em que a pessoa está muito eufórica, muito agitada, faz várias coisas ao mesmo tempo, que são as fases de mania. Para as fases de mania, a gente tem alguns tratamentos, mas para a depressão bipolar o tratamento é diferente, com outros remédios. Infelizmente, o tratamento da depressão bipolar ele é muito difícil. Existem poucos remédios disponíveis no mercado para o tratamento da depressão bipolar e mesmo esses remédios têm muitos efeitos colaterais, o que acaba dificultando o uso e faz com que as pessoas parem de usar esses tratamentos. Aqui no serviço estamos estudando novas técnicas para o tratamento da depressão bipolar. Essas técnicas de estimulação cerebral não envolvem remédio, são técnicas não farmacológicas, portanto, elas não necessitam nem de sedação, nem de anestesia. As pessoas vêm aqui para o nosso serviço, recebem a estimulação cerebral por cerca de 30 minutos e depois vão para casa normalmente. As técnicas que vamos mostrar agora são a estimulação elétrica e a estimulação magnética transcraniana profunda. Na estimulação magnética transcraniana profunda, a gente utiliza uma bobina em forma de H, que a gente chama, né? E essa bobina mais profunda, ela consegue atingir regiões, como o próprio nome diz, mais profundas do cérebro. Então ela consegue chegar até 6 centímetros de profundidade. Com a gente realizando a estimulação nessa região mais profunda do cérebro, a gente imagina que consegue tratar melhor a depressão bipolar. Então, a estimulação magnética transcraniana, ela gera um campo magnético através dessa bobina que está sendo colocada sobre a cabeça do paciente. Essa bobina tem um formato que permite que campos eletromagnéticos sejam disparados sobre a área do cérebro que a gente deseja estimular ou inibir. Então essa é a característica que faz com que a estimulação magnética transcraniana seja um procedimento único. Como a gente pode ver, agora a estimulação, a bobina está sendo colocada sobre a área do córtex motor. O paciente não sente dor, é um procedimento indolor. O paciente não necessita nem de anestesia, nem de sedação. E aqui nesse primeiro passo a gente gera um pulso eletromagnético bastante potente sobre o córtex motor para a gente identificar alguns parâmetros da máquina. A gente pode observar aqui que conforme o córtex motor da paciente estimulada, existe a movimentação do polegar. Então o que a gente está fazendo agora é colocando a bobina sobre a área do cérebro que é responsável pelos movimentos do corpo. Então estimulando essa área a gente consegue identificar aonde que a gente quer estimular no cérebro. Então o que a gente faz agora é estimular essa área responsável pelos movimentos do corpo, que é o córtex motor, e o que a gente pode ver é que quando ela é estimulada, o polegar da paciente mexe. Com base nisso, a gente vai poder estimular a área relacionada com a depressão. Então, depois da gente ter achado o córtex motor, agora a gente vai poder realizar a estimulação na área do cérebro relacionada com a depressão. A bobina ela já foi posicionada sobre essa área. No computador é feita a configuração do tratamento. E após a gente fazer isso, começa a estimulação. Como se pode ver, é uma estimulação indolor, o paciente não sente nada. E ele recebe essa estimulação por aproximadamente 25 a 30 minutos.
Como a gente pode ver também tem um ruído aqui. Esse ruído acontece quando o aparelho dispara, então ele gera o pulso eletromagnético e aí um pouco dessa energia ela é dissipada no ar através do ruído. Por isso que a gente ouve esse ruído, mas faz parte do próprio procedimento da estimulação. Então esse é o aparelho de estimulação transcraniana por corrente contínua. É um aparelho pequeno, portátil e que pode ser transportado para diferentes locais do hospital ou mesmo para fora do hospital. Ele tem essa configuração. Para ligar o aparelho é bastante simples, como a gente pode ver. E os demais botões que a gente vê no aparelho é para configurar a estimulação no paciente. Então esse aparelho ele possui dois polos, o polo positivo e o polo negativo, que é usado para estimular o cérebro do paciente. Então a gente coloca esses polos em uma tiara e aí essa tiara ela está já programada para realizar a estimulação da área do cérebro que a gente deseja, no caso, para realizar uma estimulação elétrica no cérebro na área relacionada com a depressão bipolar. Então a tiara é colocada sobre a cabeça do paciente, na área que a gente deseja estimular, e após verificar que está na posição correta, a estimulação pode ser iniciada. Isso. Então o aparelho ele é ligado até atingir o parâmetro, a configuração que a gente deseja, e após atingir esse número, ele é mantido até o final da estimulação. A estimulação vai durar cerca de 20 a 30 minutos, sem o paciente sentir nada, sendo algo completamente indolor, também não necessitando nem de sedação nem de anestesia. Então agora a paciente vai receber a estimulação por 30 minutos. É um procedimento, como a gente pode ver, que não necessita nem de sedação, nem de anestesia, não tem nenhum efeito colateral e é completamente indolor.